Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer aqui com vocês uma atualização de um projeto de leitura, de um desafio de leitura, na verdade, que é o Rory Gilmore Book Challenge. Basicamente, é uma lista de vários livros, várias obras que apareceram em Gilmore Girls, uma série americana, que é uma série muito gostosinha de ver e tal, apesar de que com o tempo, com a maturidade, cada vez mais, a gente se irrita com as atitudes das protagonistas. De qualquer forma, tem uma lista bem interessante, bem vasta, assim, de livros que aparecem ali, porque a Rory era uma grande leitora. Tem algumas listas por aí com essas obras e até há uma variação entre essas listas. Eu vou usar aqui uma versão estendida que eu achei no List Challenge, que é um site com vários desses desafios listados, né? Então vou mostrar para vocês aqui quais foram os livros que eu li desde a última vez que eu fiz a atualização desse desafio. Vou deixar aqui no card também o vídeo para que vocês assistam, caso não tenham assistido, né, da primeira vez que eu fiz essa listona aqui. É bom dizer que, como se trata de uma série americana, tem muitos livros americanos nessa lista, né? E natural que isso ocorra. Aliás, é um dos motivos pelos quais eu gosto bastante dessa lista, já que eu gosto tanto de literatura americana. Mas é sempre bom fazer esse adendo, né? Bom, tô aqui com o meu tablet com a lista, então vou colocar aqui do lado para que vocês vejam também a lista comigo. E o primeiro livro que aparece aqui nessa lista, eu ainda não li, mas eu tenho aqui, é o On the Road. Esse aqui é um baita clássico americano, que é muito comentado nesses grandes livros e tal. Tenho aqui e tá no radar, parece um livro meio polêmico, de viagem aí nas estradas dos Estados Unidos. De qualquer forma, eu ainda não li esse daqui. O primeiro que eu li e que eu ainda não tinha lido foi War and Peace, ou seja, Guerra e Paz, de Lev Tolstói, que tá aqui. Foi uma das minhas melhores leituras desse ano, sem sombra de dúvidas. Eu li nesse box da Cia das Letras, mas acho que não tá focando aí pra vocês verem, mas enfim, tá aqui, né? E foi, como eu falei, uma das melhores leituras possíveis, e tem vários vídeos aqui no canal, porque eu fiz comparativo de edições com o box do Série C, que tá aqui atrás de mim, também é uma ótima edição, e eu pretendo certamente fazer a releitura por essa edição futuramente. Tem um vídeo meio introdutório que eu fiz, assim, aberto mesmo, porque esse livro foi uma leitura que a gente fez na área de membros aqui do canal. Então, caso você entre, também vai ter acesso a todos os vídeos que estão ali, né? Foi uma leitura bem comentada que eu gostei demais de fazer. Eu acho que esse livro, assim, é essencial para você ver de fato a importância de Lev Tolstói como um dos maiores romancistas russos de todos os tempos, assim. É de fato uma posição que é dele, e a gente não pode negar, assim. Seguimos aqui, então, na lista. Tem várias obras do Dickens, né? E eu confesso que eu tô precisando ler um Dickens. Provavelmente o próximo que eu vou pegar é o Grandes Esperanças, Great Expectations aqui, né? Tem Um Conto de Duas Cidades, tem Little Dorrit, que eu acho que saiu recentemente pela Pedra Azul, se eu não me engano, enfim. Tem muitas coisas de Shakespeare aqui, e eu tô devendo, especialmente as peças históricas de Shakespeare para fazer a leitura. E o próximo que eu li, que está aqui, é The Age of Innocence, da Edith Wharton. A gente tem aqui A Época da Inocência, foi a tradução trazida aqui pela Penguin, e eu amei esse livro. Também, assim, foi um livro que eu gostei demais de ter lido esse ano, me surpreendeu positivamente. É um livro que tem uma premissa muito básica, uma coisa um pouco clichê até, eu diria, mas que o desenvolvimento é sensacional. Eu amei as descrições dela, foi bem interessante ver, assim, esse cenário ali, mais ou menos, do início do século XX em Nova York, então final do século XIX, início do século XX. Tem uma questão de triângulo amoroso, uma questão de aparências. É bem interessante, eu gostei demais, tem um vídeo completo e recomendo muitíssimo a leitura desse livro também. Vamos seguir aqui, temos Jane Austen, que eu ainda não li, Northanger Abbey, e o próximo que aparece aqui, que eu também já li, foi Metamorfose, do Kafka. Eu fiquei feliz demais de finalmente fazer a leitura desse livro, tá aqui a edição que eu li, e eu também tenho um vídeo que eu explorei um pouco as metáforas aqui dessa obra, comentei um pouquinho sobre essa edição também, e esse é um livro essencial. Se você gosta de literatura, gosta do século XX, gosta de entender as questões psicológicas do ser humano, você precisa ler A Metamorfose. É, de fato, um livro essencial. Eu demorei para ler por conta dessa metáfora aí de um grande inseto, tinha um pouco de ojeriza em relação a isso, mas, de fato, é um livraço. E as interpretações que a gente pode trazer aqui são inúmeras. Foi justamente isso que eu quis comentar no vídeo que eu fiz para Metamorfose, porque eu trago algumas dessas metáforas e falo um pouco da minha opinião também.
Mas enfim, livro curtinho, dá pra ler em um dia, bem problemático, um livro daqueles pra você ficar com a história na cabeça, pensando por dias e dias, e que vale a pena demais tentar fazer essa leitura. Seguimos aqui, temos Sylvia Plath, temos Marcel Proust, algumas obras que eu ainda estou devendo nas minhas leituras. Vamos para a segunda página, tem Gone with the Wind, que é uma leitura que eu estou relendo no momento, na verdade, um livro que eu estou relendo, que é E o Vento Levou, né, para nós. E eu tô relendo também na área de membros, fazendo vídeos comentando, e eu já tô triste porque estamos mais para 60% do livro e logo logo ele acaba, né? É um livro incrível, sou totalmente apaixonada por esse livro. The Bell Jar, tem Nietzsche, tem Joyce, tem Steinbeck, tem bastante Steinbeck aqui, e eu tô devendo a leitura desse autor, né? Tem um livro aqui do Mark Twain, que é esse A Connecticut Yankee in King's Arthur Court, que parece interessantíssimo. E é uma coisa meio de viagem no tempo aí, né? E parece muito legal, só que não tem tradução aqui pra nós. Poderoso Chefão é um livro que eu tenho certo interesse em ler também. E o próximo aqui é Oliver Twist. Falei que tem muito Dickens, eu acho que tem todos os romances do Dickens aí nessa lista. E Oliver Twist foi lido no ano passado, também tem vídeo exclusivo aí pra ele no canal. É um livro muito bom, porque Dickens é sensacional, ele tem uma capacidade de escrita, de construção de personagens, ainda que caricatos, os personagens são sensacionais e são inesquecíveis. E o Oliver é mais um dos meninos sofridos de Dickens, né, assim como David é. Mas eu ainda prefiro David Copperfield, porque é um livro um pouco mais denso, até porque é maior, mais profundo mesmo, né, nessa questão dos personagens. E aqui, o interessante é que a gente tem uma crítica bem ácida à sociedade vitoriana da época e às coisas que aconteciam lá. Então, se você tem interesse nessa parte histórica também da Inglaterra vitoriana, recomendo a leitura desse livro aqui. Mas, no geral, Dickens é sensacional, sempre recomendo. Seguimos aqui na lista. A Cabana do Pai Tomás é um livro que eu ando muito, assim, querendo ler, de tanto que aparecem referências em outras obras. E eu descobri recentemente que é de uma autora, não é um autor. Fiquei muito curiosa, mas enfim, também é um livro que a gente sofre aí com edições no Brasil. Falta, né, de edições. Tem alguns livros de poema, tem bastante William Faulkner aqui nessa lista, que é outro autor que eu estou devendo na minha bagagem. E o próximo que temos que eu li foi The Catcher in the Rye, que é um livro sensacional, O Apanhador no Campo de Centeio. Muita gente odeia esse livro porque ele é narrado por um adolescente problemático, que é o Holden. Só que o Holden, ele é um adolescente problemático porque ele tem vários traumas também. Então, embora ele seja esse cara meio chato mesmo, fala um monte de palavrão, assim, tem uma escrita bem chula, e isso é uma questão nesse romance aqui, a gente consegue ver os aspectos psicológicos, os problemas desse personagem de um jeito que eu acho até bonito, assim, a forma com que o autor traz aqui nessa obra, né, que é o Salinger. E esse livro também é meio polêmico, porque ele é envolvido com coisas do tipo, o cara que matou o John Lennon estava com esse livro, mas enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só um romance de um adolescente problemático dos Estados Unidos e suas questões essencialmente psicológicas. Eu falei bastante sobre no vídeo exclusivo também que eu fiz para esse livro, e eu acho que ele é um pouco incompreendido, sim. Sou uma defensora dessa obra aqui. Seguimos para a próxima página. Aqui já tem Helter Skelter, inclusive vocês viram que saiu uma edição nova recente aqui pela Dark Side, ou seja, uma tradução, na verdade. A gente não tinha tradução para essa obra no Brasil, e saiu aquela edição bem bonitona, padrão Dark Side, já fiquei bem interessada. E o próximo que eu li, outro autor que aparece bastante aqui é o Hemingway, né, vocês vão notar. E o próximo que eu li aqui é o Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, que é esse livrinho aqui. Foi uma leitura também que eu fiz no início do ano, se eu não me engano, e é uma leitura muito gostosa de se fazer. É um livro justamente de cartas, que o poeta, que eu sempre esqueço o nome dele, o Franz Capus, aspirante a poeta, manda cartas para o Rilke pedindo conselhos, pedindo ajuda para escrever. E aqui a gente tem essa reunião, então, das respostas do Rilke, trazendo bastante inspiração, falando sobre amor, falando sobre natureza, sobre a inspiração mesmo do artista. Então, quem escreve, quem gosta de escrita, de criatividade, esse aqui é um livro bem interessante de se ter aí, até na mesa de cabeceira, eu diria. Senhor dos Anéis, outra obra que eu sempre venho aqui dizer pra vocês que eu tô devendo a leitura. Tem os livros bem diferentões, inclusive vários foram pra minha lista de desejos saindo daqui, como é o caso desse
The Dirt, que é uma história de uma banda, se não me engano. Enfim, tem várias coisas aqui que parecem muito boas. Vamos ver qual que é o próximo que eu li. Nessa página não tem mais nada, ó, falei que tem mais Mark Twain. Eu falei que tem muito autor americano aqui, especialmente os grandes clássicos. E o próximo que eu li é O Inferno de Dante, que na verdade vai meio que duplicar, porque tem a Divina Comédia inteira, mas tá aqui. Já vou comentar com vocês que eu li os 3 livros da Divina Comédia. Eu acho que o Inferno é o mais tranquilo de ler. Curiosamente, né, ironicamente, a gente fala isso porque o Inferno ele é mais visual. Você consegue imaginar com mais clareza o que está acontecendo ali, enquanto que os outros são mais teológicos, né, tem um pouco mais de densidade filosófica também, mas o Inferno é um pouco mais gráfico e também engraçado. Mas enfim, a Divina Comédia é outro daqueles livros que sinto muito, se você ama literatura, provavelmente um dia você vai ter que enfrentá-lo. E vai valer muito a pena, porque embora tenha uma dificuldade, claro, até por essa densidade filosófica, é um livro maravilhoso. Você fica assim pensando como que alguém conseguiu escrever uma coisa assim, uma coisa tão perfeita, porque beira mesmo a perfeição tudo aquilo que o Dante construiu aqui, conseguiu fazer. Os versos são lindos, enfim, recomendo imensamente essa leitura também. Vamos seguir aqui na lista. Ó, mais peças históricas do Shakespeare, como eu comentei. A Arte da Guerra é aquele tipo de livro que todo mundo lê e eu nunca li. Mas enfim, Júlio César, do Shakespeare, preciso muito ler. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, também tá por aqui. Esse tá na minha lista de desejos. Fitzgerald. Vamos ver qual que é o próximo aqui que eu li. Tem também Henry James, né? Enfim, como eu comentei mesmo. Ah, e aqui tem o Catch-22, que, embora eu não tenha lido, eu queria comentar com vocês, que é o Ardil 22. Saiu recentemente a edição nova aqui no Brasil, e esse é um livro muito comentado, né, um grande romance americano, que é uma sátira à guerra, então ele parece bem interessante. Tem uma coisa de humor mesmo, deve ser um humor bem esquisito, mas enfim, esse aqui é o livro do Joseph Heller, que saiu recentemente aí, a edição nova, caso vocês tenham interesse. E o próximo que eu li aqui da lista é o Beowulf, que é um poema, né, anglo-saxão, sem um autor definido. Eu tenho nessa edição aqui da 34, e foi mais uma leitura da área de membros, que a gente comentou um pouquinho por lá. Esse aqui é um livro bom para você saber ali mais uma história clássica de heróis, e toda essa lenda de Beowulf, que é muito importante para a literatura, especialmente literatura inglesa, mas é uma história, assim, incrível. Quando nós, leitores, já que já passamos por tanta coisa, tantas histórias novas aí que foram criadas a partir desses clássicos, às vezes a gente fica meio decepcionado quando chega aqui. Esse livro aqui foi muito influente para Tolkien, então você consegue ver ali reflexos em O Hobbit, reflexos em Senhor dos Anéis. Eu já li O Hobbit, mas tá faltando aí Senhor dos Anéis, então eu acho que quando eu for ler Senhor dos Anéis, eu vou ver muita coisa que estava aqui. Seguimos aqui, Leaves of Grass. Tem um livro da Hillary Clinton, totalmente aleatório, porque tem alguns livros políticos também aqui da Rory Gilmore. Mais Faulkner, Amada, da Toni Morrison. Stephen King é outro autor que aparece bastante. Conde de Monte Cristo é um livro que eu estou falando há muito tempo que eu estou devendo esse livro. Eu preciso ler mais Alexandre Dumas. Na verdade, eu nunca li nada do Dumas e eu acho que é um autor que eu vou gostar demais e que vou querer ler tudo. Eu tenho muito essa impressão, assim. Aqui, ó, a Divina Comédia, que eu comentei que tá aqui. Drácula e Emma, da Jane Austen, são 2 livros que eu quero muito ler esse ano. Não sei se vai dar certo, mas estão aí no meu radar. Tem algumas novelas da Edith Wharton também, né? Da autora de A Era da Inocência, A Época da Inocência. Enfim, tem algumas traduções aqui. E a Wharton era muito importante, né? Nesse cenário americano. Flores para Algernon foi um livro que chegou recentemente aqui para a estante que eu comprei. Eu tô bem interessada em ler. Eu vi algumas críticas desse livro porque ele parece aí uma versão que o pessoal não gosta tanto de coisas que tem O Som e a Fúria, do Faulkner. Então eu tô planejando ler esse livro antes de ler o livro do Faulkner, que eu acho que eu vou gostar mais. Vamos ver. Me contem aí se vocês já leram os 2 e qual que é a sensação. Isabel Allende. Upton Sinclair é outro autor muito importante nesse cenário americano e que a gente tem pouco aqui no Brasil, é pouco comentado, né? E o próximo que eu li é
Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Não tá aqui comigo, porque eu já emprestei pra uma amiga. E esse é um livro que eu gostei muito de ler. Também fiz uma defesa efusiva desse livro aqui no canal, tem um vídeo específico. Porque ele é um livro mais professoral, esse tom professoral, né? De educar meninas e de falar sobre bondade, sobre educação, sobre beleza, enfim, tem esse tom sim, mas eu não acho que ele seja um livro ruim por conta disso, muito pelo contrário. Entendendo esses motivos, entendendo o contexto da obra, eu gostei muito do resultado, gostei demais de acompanhar a história das Irmãs March. Acho que é um livro maravilhoso para aquele momento que você quer descansar um pouco a mente, mas ter um bom livro, ter boas histórias e boas lições também de um bom livro. Seguimos aqui. Acho que não vai ter mais nada, eu falei que tem mais Hemingway. O Nome da Rosa, outro livro que eu estou devendo, né? Ver esse tipo de lista sempre tem dois efeitos sobre mim. O primeiro é colocar mais livro na minha lista de desejos, e o segundo é notar que eu tô devendo muitas leituras. Tem Night aqui, que é A Noite, né, de Elie Wiesel, acho que é assim que é um relato de campo de concentração. Of Mice and Men, do Steinbeck, que é Ratos e Homens, né? Paul Auster, ó, mais um Dickens com o seu Our Mutual Friend. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Eu acho que tem mais um só que eu li dessa lista. O Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Aqui, ó, o próximo que eu li, e aí fechamos, é Sense and Sensibility, ou seja, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. E Jane Austen é maravilhoso, né? Eu tô aí fazendo a leitura desses romances dela, na ordem que foram publicados, né? Esse aqui, Orgulho e Preconceito, depois eu li Mansfield Park, e o próximo é Emma, que eu tô falando há um tempinho já que eu quero ler, eu tô doida pra pegar esse livro. Mas enfim, Jane Austen é a rainha do romance inglês, tem a sua ironia, tem o seu clichê, ela tem essa coisa de mudar a história no último capítulo. Tô começando a notar, assim, essas coisas que a Jane sempre coloca nas suas obras, mas enfim. Quero ler tudo que ela publicou e ela é uma autora sensacional. Sei que vocês, mas não acontece nada nos livros dela, mas é porque ela mostra a realidade dela, né? E era aquilo ali, a busca pelo casamento, a busca por conhecimento também, né, todas as questões ali da sua época, e que eu acho bem interessante, de entender pelos olhos da Jane Austen. Ainda para mostrar o finalzinho dessa lista para vocês, Siddhartha, Fala a Memória, do Nabokov. Tem alguns livros ainda que estão no meu radar e que eu ainda não tenho ou não fiz a leitura, mas vamos mostrar aqui meus resultados. Então eu já li 55 da lista da Rory, foi 16% daqui dessa lista. Mas eu gosto sempre de dizer que, assim como em qualquer outra lista, não necessariamente essa, eu não tenho, assim, uma ânsia de ler todos e esse desespero com listas que muitas pessoas têm. E acho que é sempre legal de trazer esse adendo, né? São só listas para agregar nos nossos próprios objetivos, eu sempre vejo essas listas dessa forma. Mas enfim, contem aí se vocês gostaram dessa lista, se vocês acompanham essa ou mais alguma, quais livros vocês viram aí que interessaram mais. Se vocês gostaram do vídeo, deixem suas curtidas, comentários, hypes, etc. Isso me ajuda bastante, assim como a inscrição aqui no canal. Espero conseguir chegar até 20 mil inscritos no final do ano. Torço muito para conseguir e peço também a sua ajuda para que isso aconteça. Até o próximo vídeo, então.